em homenagem ao Dia dos Pais. Nós vamos desenvolver esse assunto de uma forma que para muitas pessoas é incômodo, eu sei, devido à história de vida. E quero que todos saibam que da visão sistêmica não existe nenhum julgamento, não existe certo e errado, bom e mal. Nós simplesmente observamos o que acontece. E muitas vezes o que nós observamos como certo, entra no momento certo, Roger, o que nós observamos como certo não seria o certo para nós, né? Ou não é o certo para outras pessoas. Então, vamos desenvolver esse assunto tanto para filhos de pais quanto para pais dos seus filhos, né? É um jeito de nós nos adequarmos à vida em geral, né? De uma forma um pouco mais equilibrada, mais leve, quando nós temos um entendimento, né? Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, ninguém tirou da cabeça, não é a minha opinião própria. Muitas coisas até é o que eu observo, tá? Mas é o que a gente observa no geral, é o que a visão sistêmica traz para a gente através dessas milhares de observações. Então a gente sempre vai para o ponto da solução e da reconciliação. A visão sistêmica ela não fica a favor do conflito, ela traz a solução para o conflito sempre no geral, tá? Então vamos lá, vamos começar agora. Eu vou começar respondendo algumas perguntas. Nessas perguntas vocês sabem que sempre tem bastante informação, né, nessas respostas que eu dou. E depois no final eu vou explanar um pouquinho mais a respeito, né, dessa relação com o papai. E eu tenho aqui um livro que se chama Pedagogia Sistêmica, que ele foi escrito por um pediatra também, junto com a professora. E nesse livro tem um relato dele, de um atendimento que ele fez para uma criança, que eu acho muito lindo e eu acho que é bem tocante também para a gente entender a profundidade que tem de quando nós olhamos diferente para o nosso papai. Vamos focar no papai, mas aqui a gente engloba papai e mamãe, né? Então vamos lá para a primeira pergunta, que diz assim: questão financeira e pai, qual é a relação? A gente não pode engessar que se a gente tem problema financeiro é devido à relação que nós tivemos com o nosso pai. Nós observamos que sim, devido a essa questão da emoção infantil ainda que a gente vive, né? De reivindicação de mágoa, de culpa, de dor do que aconteceu lá na infância com relação ao pai ou à mãe. Enquanto nós vamos viver a nossa vida adulta, é como se tivessem algumas travas, alguns elásticos puxando para trás, que impedem que a gente tenha facilidade de lidar com o dinheiro, né? Então a gente tem dificuldade com o dinheiro. Só que assim, a gente muitas vezes usa isso como muleta, né? Eu tenho problema com meu pai, eu tive problema com meu pai, e eu uso isso como muleta para me fixar naquele lugar. Já que eu tive esse problema, eu não vou ter sucesso. Eu não tenho sucesso porque, nossa, olha o que eu vivi, né? Nós não estamos engessados a isso. Nós estamos sim engessados quando nós ainda permanecemos reivindicando. Meu celular está apagando aqui, eu vou ficar botando a mão. Opa! Tá estranho. Enquanto nós ainda permanecemos com a emoção infantil, reivindicando alguma coisa deles. Então nós estamos ainda na nossa consciência familiar. E na consciência familiar, quem vive é uma criança, sempre pedindo, 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 né? Então, nós vamos para o mundo nessa consciência familiar, pedindo, pedindo, pedindo. E quando nós fazemos um movimento de conhecimento, quando se vai... Oi, gente! Eu acho que a Beth e a Sayuri são lá do Japão, né, Beth e Sayuri? Eu acho que sim. Então, quando a gente faz um movimento assim, ó, nós saímos da nossa consciência familiar, que é quando nós pedimos ainda, aí não vem dinheiro mesmo, né? E nós vamos para a consciência, nós dizemos espiritual, mas é a consciência da vida. Ah, que bom, Beth. Um beijo para você. Que quando a gente sai dessa consciência familiar, quando a gente vai para a consciência da vida, é que nós paramos de pedir, pedir, pedir e nós servimos. E nós servimos a vida das pessoas e servimos a vida. Que é quando o dinheiro vem. Quando nós paramos de pedir. E para parar de pedir, parar de reivindicar, é uma despedida tremenda que nós temos que fazer com a alma. Uma despedida tremenda daquela dificuldade que a gente teve, daquilo que a gente acha que não foi bom. Então, é a partir daí que a gente começa a, em vez de ganhar, pedir para ganhar dinheiro, na consciência familiar, e vamos para outra consciência que é
nós fazemos o dinheiro vir, sabe? Então, é esse caminho que, quando você faz uma constelação e quando se vive no teu dia a dia a visão sistêmica aqui, nós começamos a sair da consciência familiar e vamos para a consciência espiritual, que é onde a vida flui plenamente. Oi, Márcia. É onde a gente tem um caminho livre, é quando a gente sai da reivindicação. Então é isso, espero ter respondido essa pergunta com a questão financeira. Lógico que para o teu caso, preciso olhar para isso, porque questão financeira também tem relação com lealdades parentais, né, com mandatos parentais, com lealdades ao sistema, as pessoas que também não tiveram, e uma infinidade de efeitos, né, que pode dar essa dificuldade. Isso mesmo, quem ganha dinheiro é a criança, o adulto faz dinheiro. Então eu vou para um trabalho de eu quero ganhar bastante dinheiro, ou eu vou montar um negócio porque eu quero ganhar bastante dinheiro. O dinheiro vem? O dinheiro tem alma, é como se o dinheiro fosse uma outra pessoa. Ele ia querer ser usado assim? Né? Se fosse uma outra pessoa, não quer ser usado. Então a gente faz, e a gente faz quando a gente serve. O servir não é o dar em desequilíbrio, né? Eu tô dando para as pessoas porque eu sou muito boa, porque eu sou muito generosa. Não é isso, porque aí tem um desequilíbrio muito, muito forte meu. Quando eu sirvo através do meu trabalho, eu sirvo da melhor forma possível, eu sirvo os meus filhos, né? Eu estou a serviço da vida e a vida vai me dar a recompensa através do dinheiro. E é lógico que, né, que o adulto tem que cuidar do seu dinheiro, tem que encarar ali uma planilha, um aplicativo, o que quer que seja, para controlá-lo, né, para dominá-lo. Então é isso, a primeira pergunta, a nova era educação financeira está aí para isso, né? Que eles também trabalham, né? Você também trabalha com isso, dá cursos, e a gente sabe que o dinheiro é mais 80% geralmente emocional e 20% de prática. Se a gente não dominar o nosso emocional com relação ao dinheiro, a prática a gente vai patinar ali para tentar controlar e não vai conseguir. Vamos para a próxima, porque tem muita coisa aqui e eu quero conseguir fazer essa live aí no tempo possível. Pai sempre muito amado por todos os netos, com problemas com o avô. Mas o pai sempre repetia que meu pai era assim e fazia assim, e eu também faço igual. E os filhos agora discordam, e os pais estão mortos, né? Sim, pode deixar, Beth, vou deixar gravado. Então, como ela diz aqui, o pai dizia, meu pai era assim, fazia assim, e eu também sou assim e faço assim. Isso é uma lealdade tão forte quando a gente diz isso, né? Eu sigo os passos de quem veio antes de mim, eu faço aquilo que foi feito porque é um caminho mais confortável e já conhecido. Só que essa lealdade nos deixa de consciência leve e repetimos as dores e as dificuldades também das pessoas. E nós fazemos isso com a necessidade de pertencer, de se sentir amado, né? Quanto mais igual eu faço, mais eu me sinto amado. Mas, de certa forma, eu estou não é causando um prejuízo para o sistema, mas algo evolui quando é sempre igual? Ou evolui quando é diferente? Então, quando vem as próximas gerações, algumas gerações, e começam a não seguir os mesmos passos, a montar uma cultura diferente aí no próprio sistema, lógico que o sistema enraizado fica ressentido, porque não está sendo igual. Mas é assim que evolui, que a família evolui. Quando vem alguém com a consciência pesada, resolve fazer diferente do seu grupo. Então, sai do grupo, fica com a consciência pesada, a sensação de não pertencimento, mas evolui para uma coisa diferente e necessária do sistema. Então, quando a gente diz, meus pais eram assim, e justifica para dizer, eu também sou assim, eu estou sendo leal, mas não posso não ser completamente feliz. Isso eu digo, não em todas as coisas, né? Mas às vezes meu pai batia em mim, eu também bato nos meus filhos, sabe? Também sofri isso. Então isso são coisas que lesionam, né, as relações, mas a gente fica confortável porque já se fazia assim e tá tudo certo. Então a gente precisa ter um pouco de coragem de fazer diferente. Lógico, né? Como eu falei, a gente precisa observar quando está sendo patológico, né? Quando essas repetições estão sendo patológicas e sim fazer diferente. O celular está apagando ali, às vezes eu acho que vai cair conexão, mas vamos em frente. Próxima pergunta. O pai sempre foi mais rude comigo do que com os guris, os irmãos dela.
machista, assim ela escreve. Gente, quando nós falamos isso, nós estamos na postura de julgamento, né? Lógico que não justificando e não dizendo que, não querendo reduzir a sua dor, né? Cada um sabe a dor que tem. Mas se estás no caminho de resolver isso, de se curar, então, esse foi o jeito que ele aprendeu lá atrás com o próprio pai, com aquela cultura que tinha antigamente, né? Tá apagando aqui. Então, como tinha essa cultura antigamente, foi o jeito que ele aprendeu. E se a gente se revoltar contra essa realidade, só fica pior. Tanto pior para nós, para a nossa vida, quanto pior para a nossa relação com o nosso pai. Então, o processo simples não. Simples é um processo mais fácil, não, mais simples, mas é difícil. É a gente aceitar e desistir que fosse diferente. É assim, não é tão agradável, mas essa é a realidade. Então a gente se rende à realidade e só quando a gente se rende ao que é o que é que a gente tem forças e possibilidade de resgatar em nós uma força que a gente não via. Enquanto eu tô ali dando muro em ponta de faca, como dizem, né? O que acontece? Eu tô me machucando, porque eu tô querendo mudar uma coisa que é imutável. A realidade, ela se apresenta a nós. Lógico que nós temos a força de ação, o que a gente pode fazer, mas o que a gente não pode, não tá no nosso controle, que geralmente é o outro, né? A outra pessoa, o nosso rendimento. Rendimento, eu digo, de aceitar, de como é. Papai foi assim, eu não tenho forças para mudá-lo, eu só tenho forças para aceitar que ele é assim. Tô dizendo isso com relação a papai, tá? Vamos lá, a outra pergunta. Tomar o pai é preciso falar, ter contato? Tipo assim, para tomar o nosso pai, né? Esse tomar o pai, ele é um pouco distorcido e muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é tomar os pais, que tanto se fala. O tomar é livrar-se absolutamente, completamente de julgamentos e expectativas de que fosse diferente e simplesmente tomar o que vem deles para nós e fazer alguma coisa com isso, que eu já falei isso aqui, mas quando uma criança quer mamar no tite da mãe, quando você era pequena aí, independente se era na mamadeira ou no tite, mas vamos falar no tite. Quando você queria mamar no seio da sua mãe, tu dava importância se ela estava suja, se ela estava limpa, se ela estava bem humorada, se ela não estava? Não, tu só ia lá, tô com fome, né? Abancanhava o seio dela. Isso é o tomar sem julgamento nenhum. Eu quero esse leite, né? Então, a gente se rende ao que é. E o tomar o pai, como ela disse assim, é preciso ter contato. Em alguns momentos, algumas vezes, um contato muito próximo, ele pode gerar dificuldades de convivência e às vezes um distanciamento físico é necessário, né? Às vezes tem agressão, às vezes tem algo que, alguns comportamentos que a gente não dá conta. Então, ter um afastamento físico acaba tornando a relação mais saudável. Já viram filhos que saíram da casa dos pais e agora se relacionam super bem? Então, às vezes é necessário, mas depende como é a postura interna sua com relação a isso. Tu tá saindo com uma arrogância, dizendo que você vai ser melhor, vai fazer muito melhor, tá julgando ele, aí sim, aí esse distanciamento é bem prejudicial, porque é com o pai aqui de dentro, que vive em metade do seu corpo, é que você se reconcilia. Porque a gente fica na esperança, só vou me reconciliar com meu pai se ele mudar, se ele for do jeito que eu quero. Não vai ter como. A gente não muda o pai, é nós que mudamos o nosso olhar. Então, perto ou longe, o trabalho mais forte de tomar o pai é aqui dentro de nós. E é quando a gente vai para a postura de pequenininha. Papai e eu, essa é a ordem. Se eu estou aqui julgando o papai, se eu estou aqui condenando, exigindo, minha vida não vai para frente, eu não estou tomando ele. Eu preciso fazer isso aqui, virar de costas, ficar aqui na minha altura, que é pequenininha, isso é postura,
sem julgamento, aceitando do jeito que ele é, aí sim a vida vai. Em todos os sentidos, né? Aí sim eu estou tomando. E esse tomar o Pai, ele reflete em todas as nossas relações. É muito perceptível que a gente quando vai para começa a estudar sobre isso, né? A gente começa a observar, e uma observação até natural, né? Então, se você observar, por exemplo, pessoas que não conseguem respeitar seu parceiro, que tem dificuldades com religião, que rejeita um ser superior, que rejeita a política, a autoridade. Todas as pessoas que você percebe, que a gente percebe que tem uma dificuldade com a autoridade, que quer mudar o governo, que quer mudar, que revolta, que tem essa revolta, muitas vezes tem questões muito profundas com relação à autoridade paterna. Faz sentido para vocês isso? Eu não sei, sumiram os comentários. Ah, agora voltou os comentários de vocês aqui, agora eu tô vendo tudo. Tá dando um problema aqui no meu celular. Então me diz aí, gente, se faz sentido para vocês. Essa autoridade paterna não é autoritarismo, é autoridade, porque eles vieram antes de nós, né? E eles é que nos deram a vida. Então essa autoridade de pai e da mãe, quando a gente se coloca como pequeno, se a gente respeita eles, a gente consegue respeitar todas as outras pessoas sem julgamento nenhum, inclusive as autoridades. Não querer mudar porque a gente não tem força para isso. A gente não se revolta contra, a gente não se revolta contra um sistema que já está estabelecido, mas sim com humildade a gente se coloca a serviço de fazer diferente. E nós temos uma questão muito forte de amor romantizado, né? Que é o pior veneno que a gente pode ter. O amor romantizado é um amor da mente que espera que o amor tem que ser daquele jeito que nós moldamos, se a gente só ama, se a gente convive. E esse amor romantizado faz com que a gente fique sempre na expectativa de ter algumas coisas melhores e mais do jeito nosso. Eu costumo dizer, é uma frase que é muito repetida aí, que diz: a alma é sábia, a mente mente. Então, quando eu acho que eu não amo meu pai ou que eu tenho muitos problemas, a minha alma é muito sábia. A minha mente que está dizendo isso para mim. Mas a alma, na profundidade, que a gente diz alma no inconsciente, né? Na profundidade, todos nós amamos puramente o nosso pai e a nossa mãe, conhecendo ou não. Basta ver o quanto o nosso consciente julga e faz de cagadinhas, os efeitos que dá, que a nossa alma está sinalizando. Olha aí, vai pro teu lugarzinho, sai desse lugar de arrogância. É isso mesmo. São uns tapinhas na bunda para fazer a gente voltar pro nosso lugar, né? Então, esse amor romantizado, a gente precisa destruir eles e ver o amor real, o amor em essência, que é o amor sem julgamento e sem expectativas. Aí a gente aceita a realidade e aí a gente tem forças para fazer alguma coisa. Fui repetitiva nisso, mas eu acho que vai assentando na nossa alma, né? Como eu disse, a gente projeta em outras relações. E eu quero fazer mais um ponto aqui do pai, né? Pai, mãe. Pai é como se fosse para nossa alma, assim, para o nosso consciente, até inconsciente, mais inconsciente, um arquétipo. O que é arquétipo? Eu gosto de falar de coisa bem fácil, né? Não gosto de falar em termos muito técnicos. Então, a nossa imagem que nós temos já ancestral de pai é de Deus, de Criador. Onipresente, onisciente, né? O tempo inteiro conosco. Então, qual é a nossa projeção para o nosso pai? Que precisa ser igual, onipresente, onisciente, o rei, né? E a mãe, também nós temos essa memória ancestral de mãe Maria, onipresente e onisciente. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de olhar para o pai real e para a mãe real. Tirar do troninho, porque são homens e mulheres comuns, e olhá-los assim. Estamos falando de pai, então vamos focar no pai. Tu consegue ver o teu pai como pai real? Um homem comum, não um homem endeusado que precisaria estar presente o tempo inteiro com você? Compreende? Eu não estou falando isso de um lugar, de uma pessoa, como eu já digo para vocês, que caiu simplesmente do céu sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá?
Mas reflita sobre isso. A gente precisa desendeusar os nossos pais e sim, nutrir um profundo respeito por eles, porque eles nos deram a vida. Mas não vamos exigir tanto do que não tem como vir, sabe? É só aceitar mesmo. Vamos para outra aqui, ó. Efeitos na vida adulta de uma criança que passou a infância e a adolescência amparando e buscando o pai alcoólatra na rua e nos bares. Eu vou te falar do lugar de uma filha de um pai alcoólatra e de uma neta de vô alcoólatra também. E nesse lugar eu falo sem julgamento, somente como observação e uma experiência de vida, tá? Eu não cheguei a ter que buscar o meu pai nos bares, mas eu passava na frente e eu via. E eu sei o que eu sentia, porque eu sabia como ia ser quando chegasse em casa, né? E isso foi mais na minha adolescência. Mas os efeitos, eles são diversos. Os efeitos na alma e na vida de uma pessoa que ia buscar o seu pai alcoólatra nos bares e teve que se arrogar por amor, um amor cego, mas que toda criança tem, que teve que se arrogar nesse lugar, nessa responsabilidade de trazer o papai para casa. E aquela vontade imensa dessa criança de que o papai não fizesse mais. Então, essa vontade imensa é a vontade de salvar o papai, de que se ela pudesse, ela daria a vida dela pelo papai, para ele parar, aplacar aquela dor dele. E alguns desses... Olhando aqui para mim... Voltou agora de novo. Tá apagando a imagem. E alguns desses efeitos podem durar a vida inteira, né? Se nós não olharmos para isso, lógico. Porque a gente se coloca no lugar de salvadora da vida e do mundo. Então, a gente projeta também para outras pessoas essa salvação. Assim como eu queria salvar o meu pai, eu me caso e quero salvar o meu marido, eu sou salvadora dos meus amigos, né? Porque daquela feridinha lá dentro, inconsciente, ficou que precisa salvar, senão pode morrer, senão pode acontecer qualquer coisa, né? Isso gera até a codependência na vida adulta. Mas, como eu disse antes na primeira resposta, nós não estamos fadados ao fracasso porque isso nos aconteceu. Aceitar o destino dele e o teu destino, a tua infância e adolescência vivendo com essa dinâmica é que te aplaca a tua dor e apazigua a tua alma. O aceitar às vezes a gente diz assim, não, eu não vou aceitar, não vou tomar meus pais, porque eu não quero ser igual a eles, não quero ter as coisas que eles tiveram. Não é isso. Nós temos e nós somos iguais quando a gente rejeita, que a gente está querendo combater. Mas quando nós aceitamos, foi assim, todos sobreviveram, é que a gente apazigua aquela dor e recomeça de uma outra forma. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, ainda a gente tem um tempinho. Como eu falei para vocês, o meu avô paterno, ele ficou órfão com 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Meu pai comentou essa história, eu também sei há pouco tempo. Então, ele ficou órfão, ele era o filho mais velho e ele teve que ir para a roça, né? Meu pai disse que ele contava que ele não teve infância, que ele virou uma pessoa com muita raiva, porque os amiguinhos vinham, ele estava na roça, os amiguinhos vinham convidar para brincar e ele não podia. Então, toda aquela dor que ele sofreu de ter perdido o papai dele, ele descontava em todo mundo. Então, ele foi um homem, assim, bastante raivoso, né? E essa raiva, hoje, eu entendo, né, que essa raiva foi um jeito de pôr para fora aquele luto. A criança não vive luto, ela acolhe raiva, tá? Isso um dia a gente fala, ela fica com raiva do momento. A gente fala um dia isso mais profundamente. E não sei em que momento meu avô começou a beber, mas ele começou a beber muito cedo e fumar também muito cedo. Até porque, como meu pai diz, para se tornar um homem, naquela época, na cultura que eles viviam, tinha que, né, beber e fumar. Por isso que meu pai, ele disse que em média de 8 anos ele começou a fumar também e beber. E meu pai assumiu o papel de pai do pai dele, então durante muito tempo da vida dele, ele esteve a serviço dos meus avós. Esteve a serviço de trabalhar para eles, de fazer por eles também. Então ele assumiu esse papel desde muito cedo. E o alcoolismo veio, pela minha percepção, sem julgamento nenhum, né? De uma dor muito forte do meu vovô ter ficado órfão também, né? Porque a gente tem a opção de sair dele, né? É difícil, mas
Às vezes a gente quer aplacar a dor mesmo, as pessoas alcoólatras, a maioria delas quer aplacar as dores, anestesiar, e com isso o corpo se vicia no álcool, né? E então o meu pai sempre teve esse vício, e quando eu tinha 5 anos, eu lembro assim de flashes, mas eu lembro que eu ia dormir 5 horas da tarde, isso eu lembro que a mãe sempre dizia, porque dormi tão cedo, mas era o medo que eu sentia de quando o pai chegasse em casa, daquilo tudo que podia acontecer quando ele chegasse, então eu ia dormir 5 horas da tarde. E o meu ver, a minha inocência de ver aquilo como criança, eu tinha muito medo do meu pai, porque ele também, por ter sido criado pelo papai dele, né, mais raivoso, meu pai também tinha explosões de raiva. E eu soube há pouco tempo, gente, que ele brincava com a minha mãe, mas eu, no meu olhar inocente de criança, eu via aquilo como algo sério, de verdade. Bom dia, Angelita. Então, esse algo sério de verdade era o quê? Meu pai chegava em casa, a gente morava bem no interior, e ele pegava um facão e brincava com a minha mãe, como se ele fosse matar ela, mas tipo, brincava assim, batia com o facão nela, e eu via aquilo como o pai quer matar a mãe, e eu queria defender daquilo, e eu ficava morrendo de medo, mas aquilo era uma brincadeira, e eu carreguei por muito tempo como se fosse uma verdade. O pai chegava bêbado em casa e queria matar a mãe. Mas ele também tinha explosões de raiva. Quando a gente bebe, a gente deixa sair toda a dor, né? E até os meus 24 anos foi o que meu pai bebeu. Então a gente sempre tinha, quando o pai chegava em casa, né? Filho de pai alcoólatra sabe como é, aquele medo, porque sempre tinha discussões, sempre tinha briga, né? Mas eu lembro também desse meu profundo amor e essa profunda vontade de que o papai fizesse diferente, né? Eu sentia como um não amor ele fugir pro bar ou ele estar no bar e eu passava lá e via ele, aquela decepção que dava. Mas lógico que na inocência da nossa juventude e da minha adolescência eu não entendia nada disso, né? A gente só vai guardando dor. E olha a coincidência não, olha uma coisa que a gente observa também. Eu nasci no dia do aniversário do meu pai e eu tenho o nome feminino da versão do nome dele, né? Então o nome dele é Natalino e o meu é Natalice, que foi dado em homenagem ao meu pai, porque eu nasci no dia do aniversário dele. E a gente sempre fez, então, o aniversário juntos, né? E para mim era muito importante que a gente ficasse no dia do aniversário juntos e por muito tempo não foi assim. Até porque na minha infância meu pai, ele plantava outras terras e ficava bastante tempo fora. Então quando ele vinha tendo bebido, né? Então isso doía bastante. Eu sei os efeitos que isso deu, porque eu gerei um conflito muito grande com meu pai por muito tempo. E ao mesmo tempo eu era a única filha mulher dele, ele me protegia demais. E a proteção dele era me deixar dentro de casa, era me impedir de brincar fora de casa. E eu via aquilo com muita revolta. Ele me protegia demais. E eu sempre combatendo ele, porque eu queria sair de casa, eu queria fazer as coisas, eu queria brincar. E depois, até na minha adolescência, eu comecei a namorar cedo com a desculpa de poder sair de casa. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu tive muito conflito com meu pai. Eu me arroguei muito perante ele por muito tempo. E eu percebo como isso era tão pesado. Porque ao mesmo tempo que tem aquele amor imenso, tem aquele conflito, né? Então a gente se sente culpado também por julgar e a gente fica num bolo de emoções e a gente leva isso para a vida toda, até que a gente começa a ter consciência de mudar, né? Mudar o nosso olhar, não de mudar o nosso pai. Teve meu pai contou há pouco tempo também, que daí a gente vai descobrindo e mudando o nosso olhar, né? Mudando mais ainda o nosso olhar. Como ele fazia aniversário comigo, teve um dia que ele estava contando a história, que ele estava na roça, estava chovendo demais, 21 de dezembro, nosso aniversário. Estava chovendo demais e ele estava com um trator, ele estava sozinho, e o trator caiu num riozinho assim e atolou lá na lama. Como que meu pai ia desatolar aquele trator se era o único meio que ele tinha de sair lá do meio da roça e voltar para casa, e era o dia do nosso aniversário. E ele conta que ele ficou lá o dia todo, chovendo, e ele ficou morrendo de medo de ter que ficar lá. E ele conseguiu desatolar o trator sozinho, colocando madeiras embaixo, enfim.
Lógico que eu não lembro desse dia, do dia do meu aniversário, mas eu lembro como era importante passar o dia do aniversário com meu pai. De novo eu vou chorar. Então, ele com todo sentido, porque ele não pôde estar comigo no dia do nosso aniversário. E eu comecei já há muito tempo, mas quando ele fala isso, eu vejo tanto amor que ele tinha na proteção dele, do jeito dele, aquele jeito agressivo, né? Mais raivoso, assim. E eu vejo o quanto de dor ele teve durante toda a vida para sustentar a gente. Ele trabalhava, ele ficava fora todo aquele tempo, mesmo voltando, né, tendo bebido. Mas ele voltava. E ele ficava fora todo esse tempo e ele voltava porque ele amava a gente. E continua amando muito. Então, a partir do momento que eu comecei a voltar o meu olhar, não mais para minhas mágoas infantis ou para as minhas dores de criança, mas sim para o pai real que eu tenho. Para o pai que abriu mão de muita coisa por nós. E que se esforçou demais. Ele chegou a um ponto de ficar extremamente magro. Então hoje o corpo dele é muito debilitado. Por ele sempre ter trabalhado por nós. Então hoje eu vejo meu pai como um homem perfeito. Um homem perfeito por ter me dado a vida, né? Meu pai perfeito. Isso a gente abandonar as dores nossas para que a gente possa nutrir-se do amor do nosso pai, sabe? Tomar o que ele tem para nos dar, do jeito que ele tem ou do jeito que ele nos deu. Aí você pode dizer assim, mas meu pai não foi presente como o teu foi, né? Meu pai foi embora, meu pai não ficou, foi de uma relação casual, eu não sei quem são meus pais ou quem é o meu pai. Só que eu te peço para olhar pela biologia. Se não fosse 50% da sua mãe, 50% do seu pai, você não estaria aqui. Então, naquele momento em que ele aceitou o convite da sua mãe para te colocar dentro dela, ele estava presente. Essa é a biologia básica, né? Essa é a nossa formação. Depois disso, pode ter tido outros homens que auxiliaram, né? Por amor também a você, auxiliaram na tua criação e na tua sobrevivência. Mas você sobreviveu. E a tua alma, ela ama profundamente esse pai. A alma é sábia, a mente mente. Porque você é feita dele. Ou você é feito dele, desse homem. E de tudo que vem com ele. Em muitos sistemas familiares não é permitido que o homem fique. Não é permitido por quê? Porque na parte ancestral, mamãe, vovó, bisavós, lá atrás houve uma perda, lá atrás os homens saíram devido a mortes ou, eu já falei isso para vocês, né, a guerras. E as mulheres ou homens que trabalharam muito ficaram bastante ausentes de casa para trazer os nutrientes, então as mulheres se fortaleceram sozinhas. E hoje em dia que as coisas estão diferentes, que poderia ser diferente, a lealdade dessa mulher de agora às mulheres de antes, a lealdade delas impede que o homem fique. Então, precisa ter um homem para fazer um filho, mas esse homem não pode ficar. É lógico que ela está emaranhada no sistema familiar dela, nessa lealdade, e esse homem também vem emaranhado com suas questões de origem, né? Não justificando os pais que não ficam, né? Mas para trazer entendimento de que, por lealdade a essas mulheres, elas acabam afastando esses homens, não de forma consciente, de forma inconsciente, porque ele não pode ficar. Daí, se a gente olha assim para a realidade, a gente está cheio de julgamentos, né? Dizendo, que é um
traste, né? Enchendo de nome porque não faz nada, porque não veio aqui, não me ajuda, ou porque Deus me livre, não quero nem por perto. Mas se nós formos ver na nossa parcela de responsabilidade, eu digo até ancestral, né? Por lealdade a gente está se mantendo aqui, sozinha. Racionalmente eu estou revoltada, mas aqui dentro eu estou em paz, porque eu estou sendo leal à minha avó, à minha mãe, à minha bisavó. São questões muito profundas que eu trato isso com respeito. Eu não estou dizendo que, como eu disse, justificando, né? Cada um marca com as consequências dos seus atos. Mas o que a gente percebe bastante é adolescentes hoje, né? Que nós estamos muito adoecidos, muito piores do que os nossos ancestrais. Inclusive pela exclusão. A exclusão do pai, exclusão desse homem que muitas vezes não tem permissão para ficar de forma inconsciente, gente. Ele vai embora e, consequentemente, a gente exclui. Excluindo, nasce uma filha ou um filho que tem filho e também precisa ir embora, que assim vai indo. Quanto mais exclusão, mais adoecimento emocional. Então, a gente observa adolescentes, crianças que se escondem do mundo no videogame, que se mutilam, que se cortam, porque querem de alguma forma tirar papai ou mamãe de dentro de si, desses 50%. Suicídios, depressão, pela exclusão de uma parte tua. Se eu digo papai não presta, eu estou dizendo para mim mesma, metade de mim não presta, metade da minha vida vai ser uma bosta, porque o meu pai é uma bosta. Compreende, gente? Isso não é filosofia, é realidade, é biologia. Não há como eu rejeitar metade de mim e ficar 100% na minha vida. Inconscientemente eu vou ser levada a situações prejudiciais, a situações que façam com que metade da minha vida vire uma bosta. Eu tinha feito um post que dizia assim, né, que a criança precisa da autorização da mãe para amar o pai. E embaixo eu escrevi a respeito disso, né? A criança sai da mãe e é apresentada ao pai em seguida. Então, por muitas vezes, por lealdade, a mãe fica com a criança para si. É duro entregar para uma outra pessoa que não vai tratar da mesma maneira que a mãe trata, né? Isso é muito normal. E aí há o impedimento para que esse filho ame o pai. Ou com o passar do tempo, as brigas, as discussões do casal acaba sendo projetada para essa criança e como ela vive lá naquele meio, ela observa e vê mamãe é vítima, então eu rejeito uma parte minha e fico do lado de alguém que eu preciso defender. Essa criança cresce, como que essa criança fica? Geralmente grudada na mãe, não consegue ir para a vida, porque está grudada na mamãe contra uma parte sua, e ela fez um pacto de lealdade a essa mulher. Então ela vai ficar grudada na mãe a vida inteira, de forma consciente ou inconsciente. E a probabilidade dela ter filhos com um homem que não vai ficar é muito grande. Já atendi algumas clientes, uma especial que estava com vontade de sair do casamento e ela disse que o casamento era muito bom. Só que de repente, de vez em quando ela se pegava pensando com pensamentos, aqueles pensamentos obsessivos que a gente tem, né, que fica na nossa cabeça e a gente se dá conta, de repente. Ela disse que às vezes dava vontade, assim, de pegar os filhos e sair e morar em outro lugar sozinha. Mas o marido era bom para ela não conseguia entender esse conflito que ela tinha. Quando ela foi olhar para trás, ela encontrou quais foram as mulheres que ficaram sozinhas. E que agora, no momento em que ela tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, de curtir um casamento bom, saudável, de um homem que quer ela também quer ficar sozinha. Por lealdade às pessoas que deram a vida para ela. É muito profundo, gente, e é dolorido nós sairmos desse lugar de lealdade, ou melhor, abrirmos mãos dessa lealdade e aceitarmos a nossa realidade que agora nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós não precisamos repetir o que aconteceu lá atrás. Teria algumas outras coisas para eu falar aqui, mas eu quero, como faltam 4 minutos, eu quero fazer uma leitura. Eu sei que às vezes ler é chato, tá? Mas é uma historinha muito legal.
do livro Pedagogia Sistêmica. Acho que eu falei no início, né, do médico que escreveu junto com a professora. E é uma historinha de um atendimento que ele fez. Nesse livro tem algumas historinhas, uma até eu postei já, tá? Tem ali no IGTV, tem alguns áudios que eu fiz. E um deles é... que eu preciso do meu pai, uma coisa assim. Que também é um relato desse livro, tá? Então eu vou contar, fica aqui até o final para você entender. Uma mãe trouxe o filho de 11 anos para uma sessão de aconselhamento. Entrou quase aos gritos e tão logo fechou a porta atrás de si, empurrou o menino para o assento e começou imediatamente a falar bem alto. Eu não aguento mais esse menino. Não sou só eu, a professora não aguenta, a orientadora, a diretora, ninguém aguenta esse menino. E eu estou aqui hoje, senhor, com uma última esperança. Falou para o médico, o pediatra. Se o senhor não puder fazer nada, eu desisto. Então eu pedi à mãe para se sentar e eu olhei detidamente para ambos, para a mãe e para o filho, especialmente para o menino, sentado em silêncio que me olhava visivelmente amedrontado. A minha impressão imediata foi de simpatia por ele. Fiz algumas perguntas sobre os hábitos dele, tentando evitar focar no comportamento difícil que a mãe tinha relatado. Então, a mãe não estava disposta a olhar para nada exceto o lado ruim do filho. Então eu fiz a pergunta clássica nesses casos. Onde está o papai dele? E veio então a resposta clássica. Uma sequência de palavrões e insultos ao homem. Disse ainda que ele era caminhoneiro e que havia abandonado o menino quando ele tinha 3 anos. Então eu solicitei de imediato e com muito tato que o menino aguardasse na sala de espera enquanto eu conversava sobre o assunto de gente grande com a mamãe. O menino saiu e ele perguntou à mãe sobre fatos importantes da família de origem dela. Então ela contou que tanto a mãe dela quanto a sua avó materna haviam ficado viúvas bem jovens. E eu perguntei a ela então, como se sente uma mulher que conseguisse ficar com o marido em relação à sua mãe e à sua avó que não puderam manter os seus maridos? A mãe ficou surpresa e disse, muito mal. E então eu disse a ela que imaginasse que o pai do menino estivesse num canto da sala e pedi que ela olhasse para ele durante algum tempo em silêncio. Sugeri que eu iria dizer a ela algumas frases e que ela poderia repetir se concordasse com essas frases. E a cliente concordou. Então, a partir daí, com ela olhando para o marido no canto da sala, ela disse, eu procurei você por muito tempo até te encontrar. E a cliente disse, é verdade, eu tive muitos pretendentes, mas escolhi esse homem depois de procurar muito. E em seguida pedi para ela que repetisse. E eu já sabia que você não iria ficar, mas foi muito bom enquanto estive com você, e eu te amei muito. Ela repetiu isso muito emocionada. Eu perguntei, alguma vez você já contou isso para o teu filho? E ela disse, nunca. Perguntei se ela se importaria em dizê-lo naquele momento. Ao que prontamente ela disse, claro que não. Então, ele foi até a sala de espera, pegou a criança e pediu para que a mãe dissesse a ele. Ela disse ao menino, eu amei muito seu pai e tive momentos muito felizes com ele. O menino ficou muito emocionado, chorou e pulou nos braços da mãe. A consulta acabou aí e o menino melhorou sensivelmente na escola. Eu me emociono com isso. Já tá acabando a live. Obrigada por vocês terem ficado. Não tá acabado não, tem alguns minutinhos, né? Mas eu me emociono com isso porque a gente não tem noção do quanto a nossa alma procura pelo papai quando a gente exclui ele. E vocês perceberam que essa mulher, por lealdade a essas mulheres, ela também ficou sozinha. Mesmo tendo escolhido, depois de muito tempo, ficar com esse homem que também ia embora.
Então, quanto a gente é importante nós não excluirmos o pai, o homem que deu a vida para nós, o homem que deu a vida para os nossos filhos. Não importa o que ele fez conosco. Não importa se foi um relacionamento que não foi tão bom, que tem essa linguagem abusiva, mas até relacionamento abusivo está nos salvando de algo. Um dia a gente fala sobre isso melhor. A gente sempre tem uma parcela, consciente ou inconsciente. Então, enquanto casal, não importa o que aconteceu, os filhos não podem pagar a conta. Os filhos não podem pagar a conta dos pais. Pois é, tem um professor falando, as crianças com déficit de atenção na escola, com dificuldade de relação com amiguinhos, a maioria disso, a atenção, o déficit de atenção aqui está porque a cabeça da criança está em casa querendo fazer outra coisa. A atenção da criança está procurando papai, está procurando mamãe. Tem que ir para a emoção madura, porque quando ficar na emoção infantil, Ana, a gente não entende. Porque nós ficamos ainda enquanto criança, a gente fica adulto com a emoção de criança, reivindicando ainda. Eu preciso do meu pai, eu preciso ter aquilo que eu sonhei, que eu sonho, que eu imagino. Por isso que é só adulto, só na emoção adulta que nós conseguimos fazer algum movimento diferente em relação ao nosso pai. E quantas avós, mães e filhas que ainda estão na emoção infantil? Mulheres de 60, 70 anos, homens com essa idade, ainda agindo com a emoção infantil como se fossem meninos ou meninas. E é por isso que precisa ter muita coragem para você ir fazer uma constelação e para você resolver fazer alguma coisa diferente com a tua vida. É preciso maturidade, mas sem maturidade a gente não se desenvolve. Mas cada um no seu tempo. Para muitas pessoas que vão até assistir ou que estão assistindo, podem assistir depois dessa live, pode não ser um momento de se fazer sentido. Pode dizer assim, não concordo com isso, não dou conta disso ainda, não quero. Como eu já atendi algumas pessoas que não deram conta, que foram embora, não deram conta de elaborar aquilo que elas vieram elaborar, devido à dor profunda com relação ao que aconteceu. Mas um dia a tua alma vai estar disponível para olhar para isso. Então também respeita o teu tempo, não se cobra muito, mas você sabe que os efeitos vêm na vida quando a gente olha para isso. Olha com total disponibilidade e coração aberto. Preciso respirar, porque eu me emocionei aqui com essa fala. O Roger diz, por mais constelações nas escolas, podia ter uma disciplina assim para professores na faculdade. Sim, e está indo para esse caminho, né? Porque muitos advogados, a constelação já está no setor judiciário, maior parte das cidades aí do Brasil, né? Já tem muitos advogados fazendo cursos de constelação para poder mediar os conflitos. E é muito perceptível o quanto tem baixado as recorrências de processo, principalmente nas guardas de filhos. Porque é nesse momento que a mamãe vai lá, o papai vai lá e eles veem os seus emaranhados e param de jogar um contra o outro, a culpa contra o outro e se vingar na criança, né? Na relação com a criança, no impedir que o pai vá com a mãe e vice-versa. E que a criança pode ficar livre, que ela sabe que mesmo os pais separados, quando ela quiser ir para o pai, a mãe vai concordar e vice-versa. Ela tem o caminho livre. Então ela pode se desenvolver com muita saúde em todos os quesitos da vida dela. Enquanto for impedido que ela ame o pai, a vida dela vai ser impedida de alguma forma. E não é porque alguém vai impedir. A nossa alma está o tempo inteiro nos avisando através dos nossos fracassos aonde nós precisamos olhar. Mas a gente fica tentando dar o nosso jeitinho aqui, né? Não, porque a gente não quer ver. É duro ir lá, abaixar a cabeça e se render, muitas vezes. É duro ir lá e dizer, não, eu não vou mais repetir, tá? Eu vou fazer diferente. A nossa lealdade é algo que é muito forte, muito mais forte do que o nosso entendimento. Bom, vocês têm alguma pergunta? Eu queria falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Diz aí se vocês têm alguma pergunta a esse respeito.
Uma nomenclatura que se usa bastante é PAM, né? Para quando a mãe cuida sozinha do filho. Assim se está automaticamente excluindo o pai. Essa também é uma nomenclatura que gera efeitos na criança. O pai é quem dá a vida, existe o pai afetivo, que é quem auxilia na criação. Um não pode excluir o outro. Se essa criança for fazer exame de DNA, onde vai estar o registro do pai? Então, os dois precisam ter a consideração e olhar para eles. O pai afetivo vai fazer parte do sistema familiar. Ele tem a força de passar ali para a criança a educação do homem, né? A educação masculina, né? Então, ele tem a força de ser um referencial masculino para a criança. Mas a alma da criança sempre procura o papai biológico. Isso que eu queria falar, agora eu lembrei. Eu faço algumas constelações, e algumas que eu sinto que é necessário, eu faço percepções, né? As percepções de campo. Então, a pessoa não sabe, é uma percepção oculta. Ela se coloca de olhos fechados e eu me coloco no lugar de algumas pessoas da família dela, sem ela saber quem é, mas ela só sente o corpo dela, né? Sente como o corpo se movimenta, o que vem de emoção e sentimento com aquela pessoa perto dela, mas ela não sabe quem é. Só no final ela vai saber quem é. Alguns casos, né? Tudo é muito diferente um do outro, mas o que acontece muito adultos, né? Que foram adotados na infância, você acha que eles não sabem quem é. Quando eu me coloco no lugar de papai e no lugar da mamãe, ou se a criança não conhece o papai e tem um pai afetivo, quando eu me coloco no lugar de pai afetivo, tá tudo certo. Quando eu me coloco no lugar de pai, de origem, tem pessoas que chegam a se ajoelhar chorando e que vão querer abraçar, querer agarrar. E elas não sabem quem eu estou representando. Elas só sentem isso. Depois, no final dessa percepção de ter sentido outras pessoas necessárias no momento, eu digo quem é. E a pessoa se surpreende como que ela pôde chorar tanto se ela não conheceu o papai. Não conheceu aqui, não ama aqui. A alma ama. E quando ela entra em contato com esse choro, com essa dor, que ela vive aquela dor que por tanto tempo ficou aqui dentro, ela não quis ver, aí vem a liberação e vem a cura. Então é por isso que eu faço, em alguns casos, de forma oculta, para a pessoa realmente sentir o que está na alma dela e ela não quer ver. Vamos ler aqui o que está escrito. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco e com tanto carinho. Obrigada por vocês estarem aqui, né? Sem vocês não estaria compartilhando nada. Processos com o pai parecem ser dolorosos. Não sei se é devido a ter muito mais ausência de pais do que de mães. Sim. E essa ausência, como pode-se ver, né, transgeracional, devido a guerras, devido ao homem sempre se colocar à frente na defesa da família. Isso aqui não é machismo, gente, que eu já recebi algumas falas assim que eu fico até... Não é machismo, mas é natural que o homem desbrave o caminho para a família vir atrás. O homem é a proteção do lar, o homem é a ação para proteger a sua mulher e os seus filhos, né? Então, como isso sempre foi de o homem vai para a guerra, não é a mulher que vai para a guerra. É o homem que sai em defesa quando a família está ameaçada ali, se tem um assaltante, enfim, é a mulher que vai lá? A mulher pode até ir, mas ela tem a força suficiente para isso? Não, o homem tem essa força de proteção, até instintiva dele, né? Então, pelo homem sempre se arriscar mais e ir para mais longe para trazer a comida e se tornar ausente, a mulher também tem esse movimento, né? Mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Por favor. O homem, naturalmente, ele ficou mais ausente, mas em muitos casos não foi por não amar, foi por proteção. Só que a nossa interpretação infantil é de abandono, é de raiva, porque não ficou, a gente não consegue se colocar lá e entender. E é por isso que é tão repetitivo agora, cada vez mais, as ausências dos pais. Porque hoje não precisa mais ir, no Brasil, né? Não precisa ir para a guerra agora. Só que como lá atrás, as bisavós, como esse texto que eu li aqui, de alguém que estava sendo leal, a gente repete e continua julgando e excluindo cada vez mais.
Posso falar algo para os meus pais que compreendi as situações que aconteceram no passado? Você é que sabe, mas se você se colocar no lugar de filha, de humildade, você não vai falar isso com arrogância, cobrando ou julgando eles, né? Isso que mais conta é que dentro do teu coração, a tua compreensão e começar a agir diferente com eles, inclusive dentro de você. E inclusive isso vai refletir nas tuas relações, nas mais diversas relações que você tiver. Porque você está em paz, você não precisa mais combater o seu pai e sua mãe, principalmente o teu pai. Se tu combate o teu pai, tu vai bater de frente com os homens, tu vai bater de frente com o teu chefe, com a autoridade. Vai bater de frente porque tu é a melhor que o teu pai. E tu precisa se manter assim para ter uma falsa força de vida. Eu vou gravar, postar principalmente agora pro Dia dos Pais, mais um trecho do livro Onde Estão as Minhas Moedas, que eu falo muito para vocês aqui nas postagens. Um livro, gente, que tu lê em 1 hora, mas ele muda a vida da gente. Eu vou postar algo para vocês entenderem melhor. Tá acabando, eu vou ler aqui. Hoje, com consciência, tento passar para minha filha tomar ele, ensino como seguir sem mágoa, apenas acreditando ele como for, aceitando eles como foi, assim estou ajudando. Com certeza. É como você tem no teu coração, que reflete no teu filho. Às vezes tu nem precisa falar. Se o teu coração está em paz com o pai dele, ele sente essa paz. Criança tem radar. Perfeita essa colocação, pois muitas mulheres hoje em dia estão com seu masculino muito elevado, muitas não se permitem esse algo natural do homem tomar e ir em frente prol dos seus. É isso mesmo, Mariana, já reflete as atitudes amorosas, é só a gente abrir. E é isso mesmo, Roger. É ancestral, né? E teve um dia que teve uma pessoa que me disse assim, quando eu postei algo do feminino, do masculino, do homem servir a mulher, enfim, que ela disse, ainda bem que tem mais mulheres fazendo a constelação, porque Bert Hellinger era muito machista. Bert Hellinger trouxe essa visão toda distorcida e sem julgamento, mas uma observação. Eu observei no perfil dela, ela não tem papai e é mãe solteira. Então, é muito profundo, a gente ainda não estava na hora dela ver com essa visão, né? Porque quando nós estamos na dor, da rejeição de tudo que aconteceu, a gente não consegue ver outras coisas. Nós vamos querer defender a nossa bandeira, né? Mas quando a gente baixa a guarda, tudo fica muito mais leve. Tá dando já 30 segundos aí para terminar e vou encerrar, tá? Obrigada, gente, por vocês terem assistido. Compartilhem com mais pessoas, né? Vamos fazer essa mensagem chegar para mais gente. Espero ter auxiliado. Se quiserem deixar comentários aí, mais alguma pergunta, eu continuo respondendo vocês, tá bom? Beijo. Boa tarde para vocês.